E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo hoje mais um podcast pra vocês. Hoje com o meu grande amigo de, muitos anos, Francisco. Tudo bom, Francisco? E aí, Adriano, Vou tudo chamar bom? de Chico, que sempre chama de Chico. Sim, Chico. Chico. Eu e o Adriano nos conhecemos... Faz quanto tempo, Adriano? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, mais por de 20 favor. anos Tempo fácil, pra caramba, muitos né? anos. E quero agradecer por ter aceitado o convite. Foi um convite de última hora. Mas aí vai ser grande sucesso. Para quem não conhece, o Chico tem um canal de viés político no YouTube. Vou deixar aí na descrição para vocês também o link do canal dele, para vocês acessarem conhecendo. E acabei trazendo ele para o podcast, né? Devido a um dos últimos vídeos que ele trouxe. Que ele fez, na verdade. Né? Mas antes de falar do vídeo, queria que o Chico falasse um pouquinho da história dele, um pouquinho de quando ele começou o canal. E agradecer de novo o convite. Ok, galera. O meu canal, assim, ele surgiu a partir de uma tentativa de fazer uma crítica, não só da esquerda, mas também como a direita. Me parece, assim, que essas duas vertentes do nosso país, atualmente, elas são muito engessadas, elas são muito, como é que se diz, segue uma ideologia rígida. Se você for ver, eu não posso ser lulista no sentido que o governo Lula, assim, basta você dar um Google, você vai ver assim que ele está envolvido com vários esquemas de corrupção. E o próprio governo do Lula não é um governo assim que dá tanta ênfase à educação, entendeu? O próprio Lula, ele mesmo dizia que ler dava dor de cabeça a ele. E, sério? Sim, ele falava que leitura dava dor de cabeça. E se você for pegar a questão do Nelson Mandela, ele dizia que a educação libertava. Então não tem como você comparar o Lula com o Nelson Mandela. São pessoas completamente diferentes. Mas você acredita que o Lula não quer que as pessoas estudem? Ou é uma opinião dele que ele não quer o estudo para ele, mas quer o próximo? Sim, eu acho que Lula, ele vem de uma base de pensamento aqui no Brasil, porque o brasileiro em geral, ele não leva tanto a sério o estudo, entendeu? Como o próprio Lima Barreto, escritor brasileiro, escritor carioca falava, né? O brasileiro, ele ama muito mais o diploma do que o conhecimento. E me parece que também Sérgio Buarque de Holanda, ele vai mencionar isso em Raízes do Brasil. E é lógico, com isso, Adriano, eu não estou, como é que se diz, empurrando, puxando a sardinha do como que eu posso falar? Do Jair Bolsonaro para mim, que eu também acho assim que a direita brasileira é uma direita extremamente tarrancuda, entendeu? E que também não gosta de ler. Entendeu? Ela não é tão... erudita? Nem um pouco, Adriano. Nem pouco erudita. Nem pouco. Mas você acha que, então, no governo passado de Jair Bolsonaro também não houve nenhum avanço dentro do âmbito educacional? Adriano, para falar assim a verdade, eu sei que isso daí vai gerar polêmica, entendeu? Mas se você for ler a trajetória de Olavo de Carvalho, você tem que admitir que o Olavo de Carvalho, ele era realmente um gênio, entendeu? Isso está nos escritos dele como é que se diz? Que ele escrevia para o Globo, o jornal O Globo e tudo mais, entendeu? Ele tinha, assim, um conhecimento aprofundado sobre filosofia e tudo mais, sociologia, também sabia como toda a gestão funcionava. Mas quando você vê o pessoal que estava em volta do Olavo de Carvalho, eles eram extremamente, como é que se diz... Tinha um pouco conhecimento sobre leitura, sobre sociologia, filosofia e tudo mais. Então, eles acabaram usando o Olavo de Carvalho como uma espécie, assim, de espantalho. Achei que era uma catapulta. Também uma catapulta, Adriano. Também uma catapulta. Mas e por que você acha, então, que o Olavo de Carvalho em si, os vídeos dele, que ele também foi, acabou sendo um youtuber, assim como nós. Mas o que atraía tanto em Olavo de Carvalho? Já que
Quem estava em volta, né, que estava orbitando o Olavo de Carvalho, não gostava de leitura, mas gostava do conhecimento que ele passava nos vídeos. Tá, a questão do Olavo de Carvalho, né? Ele era um grande comunicador, como ele mesmo se definia, né? Ele se definia como uma mistura de Aristóteles e... como se chamava? E Alborguete. A pessoa gostava do linguajar do Olavo, porque se assemelhava com aquele jornalismo povão, entendeu? Sem papas na língua, né? Uma coisa meio Alborguete e tudo mais, entendeu? Isso que fez uma espécie de catapulta para ele e foi novo naquela época também, porque você começou a criticar a esquerda, entendeu? Passos que a esquerda estava fazendo, como que eu posso falar, no que a esquerda estava envolvida, esquema de corrupção e tudo mais, e ele falava tudo aquilo, entendeu? Mas o núcleo mesmo do que o Olavo de Carvalho ele apregoava, o núcleo de fato, as pessoas não absorveram de fato, entendeu? As pessoas apenas, como é que se diz, imitaram, macaquearam o que o Olavo de Carvalho ele falou, entendeu? Eu diria assim que o Olavo de Carvalho deveria ser colocado na lista entre um dos melhores pensadores junto com Nelson Rodrigues. Sim, por que não? Por quê? Você acha que ele Porque ele tem ao nível de Nelson opinião Rodrigues? de pensamento. Ele tinha uma opinião de pensamento própria dele. Qual era essa essência que não foi absorvida? A essência do Olavo de Carvalho como é que se diz, filósofo, literata, entendeu? Ele fez várias críticas acerca do socioconstrutivismo, que é uma educação, né, que faliu completamente o sistema educacional brasileiro. Que socioconstrutivismo Socioconstrutivismo é a Paulo linha Freire. de pensamento de Paulo Freire, entendeu? Há estudo que comprova que o socioconstrutivismo causa lesão no cérebro. Explique melhor isso, agora eu fiquei curioso para saber. Sim, Então quer dizer que Paulo Freire é um plano de causar lesão cerebral. Sim, na verdade, o socioconstrutivismo ele foi imposto, Adriano, na França durante, como é que se diz, uns 40 anos, foi na década de 70, entendeu? É um sistema de ensino diferenciado. E depois de 40 anos que esse sistema ele foi implantado, não melhorou a educação na França. Então o próprio governo resolveu, como é que se diz, rever a educação do país, trocando por um outro sistema de educação, porque estava tornando, como é que se diz, o ensino algo inviável, entendeu? E Olavo de Carvalho, ele critica, sim, o socioconstrutivismo de forma contundente. E não é só ele, Adriano. O próprio Reinaldo de Azevedo também já vi crítica dele acerca do socioconstrutivismo. Várias pessoas criticaram o socioconstrutivismo. Mas por que tantas críticas? Qual é a bronca que esse povo tem com com o Paulo Freire, né? Melhor dizendo. A questão, Adriano, tipo assim, é ter a noção de que existe uma classe que é oprimida. Ok, eu concordo. Existe uma classe, sim, que é oprimida. Mas a forma, né, a gestão, como é que se diz, o ensino, ele é dado, entendeu? Acaba produzindo pouca profundidade do conhecimento, da matéria em questão, entendeu? Aí você vai estudar, por exemplo, história. É necessário que você tenha uma base sólida do que é história, uma base sólida do que é geografia, entendeu? E Paulo Freire, ele como que eu posso falar? O professor, ele está na classe, correto? E ele deixa o aluno, por abstração, de forma espontânea, modelar o seu universo, entendeu? Deixa eu entender. Ele te dá, como é que se diz, as ferramentas e o aluno... O aluno que vai aprender sozinho. Sim, corretamente, Adriano. Então quer dizer que assim, o aluno, vamos supor que seja um exemplo para o pessoal que está em casa entender um pouquinho melhor. Então basicamente é o quê? O aluno ele vai ter as ferramentas para aprender a escrever,
Só que ele vai escrever aprendendo de forma sozinho. Então, por exemplo, ele sabe qual é o funcionamento de cada sílaba, digamos assim, e aí ele escreve casa. Com Z. Aí ele escreve casa com Z. Aí o professor, ele não intervém. Aí nesse caso ele não deixa faz a o aluno aprender sozinho. Sozinho. Pensa, Adriano. Aí você sai da escola, depois completa 40 anos escrevendo casa com Z. Você vai retornar na escola e vai dar uns catiripapo no professor, né? Porque ele não fez a correção do Sim, caso. É necessário, é necessário a correção, entendeu? Então, aqui eu não estou fazendo um discurso contra classes sociais mais baixa, entendeu, Adriano? Não é. Essa não é a questão, entendeu? E não é por causa que você pertence a uma classe social mais baixa que você vai também escrever, como é que se diz, tudo completamente errado. Machado de Assis, ele veio de uma classe mais baixa, né? Ele nasceu no Morro da Providência, entendeu? E sabia escrever muito bem, entendeu? Ele era extremamente erudito, entendeu? Então, trazer uma boa cultura para as classes mais baixas, por que não? Mas aí agora falando, que como você falou, Machado de Assis, né? Isso, Machado de Assis. Você falou uma palavra que me chamou a atenção, ser erudito. Talvez na ideia de Paulo Freire, onde você tem a filosofia, né, o ensino do oprimido, né? Você tem lá o discurso, agora fugiu o nome do livro, tem até um livro com título, Filosofia do... Sociologia do oprimido. Isso, Sociologia do oprimido. Não torna, já que a pessoa aprende sozinha, ela descobre o conhecimento. Os ditos eruditos não são mal vistos nesse processo, porque o que acontece? Quando você é o oprimido, quem é que é o dono da erudição, né? das classes eruditas, da arte, de tudo, digamos assim? Uhum. Seria o opressor. Então não começa a ter uma aversão à erudição, né? A ser uma pessoa erudita, porque ao me transformar em uma pessoa erudita, eu deixo de ser o oprimido e me torno o opressor. E dessa forma, cria-se uma desestimulação do aluno em querer buscar mais o conhecimento e ter o conhecimento real, digamos assim, o conhecimento formal. Sim, Adriano. Você, como é que se diz, resumiu tudo o que pode resultar a sociologia de Paulo Freire. Uma aversão das classes mais baixas em relação a um ensino mais bem estruturado. Por exemplo, hoje em dia as pessoas conhecem Felipe Neto, não é verdade? Ele mesmo, Felipe Neto, falou que é inútil ler Machado de Assis, né? Então, eu conheço Felipe Neto, mas não conheço Machado de Assis. Entendeu? Então, o que esperar dessas novas gerações no Brasil, né? A não ser produzir cada vez mais governos corruptos, né? Que praticam genocídio. Mas voltando mais, atentando um pouco mais nessa dinâmica. Então, se eu não posso me tornar um erudito, porque o erudito é o opressor. É o opressor. E eu sempre fico na classe do oprimido. Uhum. Então, crio-se culturas do oprimido. Sim, culturas do oprimido. Só que essa cultura do oprimido, já que ela não tem uma base bem estruturada, e como a gente estava brincando agora há pouco, eu estava escrevendo a casa com KZ. Sim, KZ. Com KZ. Eu não começo a ter uma cultura deficitária nessa classe? Uma cultura deficitária não, mas uma cultura que ela não é uma cultura que incapaz de se expressar. Isso. Sim, incapaz de se expressar. Existe um livro chamado 1984, de George Orwell, né? Que você tem o grande irmão, que tem domínio sobre, né, a população da Oceania, e ele modifica a linguagem para caber a ideologia do partido, entendeu? Então a linguagem ela é modificada, né? Pela lógica, outra vez, a Oceania está em guerra com a Eurásia, aí depois a Oceania nunca esteve em guerra com a Eurásia, né? E você tem que admitir
as duas alternativas simultaneamente, né? É o que no livro chama-se de duplo pensamento, né? Então, o que eu costumo dizer, se a palavra que distingue o homem do animal se encontra enfraquecida na possibilidade de expressão, é o próprio homem que se desumaniza, entendeu? Então, quando passamos a introduzir palavras que estão dentro de um vocabulário pobre, feito para empobrecer a nossa cultura, a gente estamos nos desumanizando. Então, acredite-se que o fenômeno do funk e MC é um reflexo dessa estruturação precária do ensino, na verdade, do ensino de Paulo Freire? Eu diria que tem relação, sim, Adriano. Nunca se pensou como é que se diz. Aqui eu não estou fazendo discurso contra as classes mais baixas, entendeu? Mas acredito que as classes mais baixas precisam procurar o conhecimento, entendeu? Como costumo falar, Machado de Assis, ele veio da classe mais baixa, mas sabia se comunicar muito bem, escrever muito bem e se expressar muito bem. Então não é porque eu pertenço à classe mais baixa que o meu vocabulário ele vai ser pobre, entendeu? Entendi. Aliás, eu ainda acho que quanto mais baixa for a sua classe, mais exigente será que você tenha um vocabulário mais estruturado, mais rico e tudo mais, entendeu? Para você poder se desvencilhar da alienação. Mas aí não é um ideal, não é algo ideológico já do governo fazer com que as pessoas fiquem assim? Para você ter uma manutenção, porque o que acontece? Você tem uma manutenção de uma população que ela é mal ensinada. Então, se ela é mal ensinada, digamos assim, entre aspas, ela não aprende. Se ela não aprende, ela não busca mais conhecimento. Se ela não busca mais conhecimento, ela tem menos consciência do que se passa ao seu redor. Sim. Ela não tendo menos consciência do que se passa ao seu redor, aqueles que possuem a consciência fazem o que bem entendem. Sim, corretamente. Geralmente, Adriano, quando se faz uma crítica sobre Paulo Freire, essa crítica ela sempre vem acompanhada com uma espécie de ódio às classes mais baixas. É o que se vê muito em canais do YouTube e tudo mais, né? A minha crítica acerca de Paulo Freire não é uma crítica contra classes mais baixas, entendeu? Mas sim, o governo brasileiro ele deveria, como que eu posso falar, pensar em outras formas de se educar a população, da mesma forma como a Inglaterra pensou, entendeu? Da mesma forma como a França pensou, e entre outros países pensaram, né? Na França, por exemplo, você consegue se colocar 85% da população em universidade. Aqui no Brasil, eu não sei quantos por cento, você tem ideia, mas acredito que é menos de 18%, por aí. Não sei qual é a porcentagem. O nível, se você for ver brasileiros, leitura, por exemplo, né? Brasileiro, ele não é muito dado à leitura. Os franceses, em média, leem 20 livros por ano. O brasileiro nem. Não é à toa que um best-seller brasileiro basta vender 10 mil unidades, já é considerado um best-seller. Sim, corretamente. Mas se espelhar em uma educação da Europa, não é perigoso? Porque, por exemplo, você tem a educação alemã, o sistema educacional alemão, né? Que é extremamente excludente. Sim, já li sobre o sistema de educação alemão. Ele é muito excludente. É excludente. Você começa ali, para quem está em casa não sabe como funciona, o sistema alemão funciona da seguinte maneira. Você tem lá, digamos assim, o prézinho, entre aspas. Então, você tem o prézinho e o ensino fundamental. Então, todo mundo da Alemanha, todas as crianças estudam
naquele momento, na escola 1, digamos assim. Tem lá o nome em alemão, que eu não vou lembrar agora. Fraunhofer, não sei das coisas, mas enfim. Como se fosse o ensino fundamental. Todo mundo faz aquele ensino fundamental, certo? Quando você acaba o ensino fundamental, que seria a base, você vai passar como se fosse para o ensino médio, você faz as provas. Com base nas notas, eles vão sair para o ensino médio A, B e C, digamos assim. Tem os nomes lá em alemão também, mas vamos colocar como sendo A, B e C. No A, quem estudar na escola de categoria A, te dá acesso automático à universidade. Então você pode fazer a universidade. Na escola, digamos, de categoria B, você pode fazer a universidade, porém, não são todos os cursos. Então, se você queria ser médico, você só tem que entrar na A. Na B, você só vai ser turismólogo. Aprender turismo lá. E você não pode, como é que se diz, concorrer mais de 2 vezes. É verdade, tem isso. Não pode concorrer mais de 2 vezes. Repetiu, já era. Você está condenado, é um conceito assim determinista. E depois você tem a categoria C. Na categoria C você não faz faculdade, você só pode fazer cursos técnicos. Você não tem mais acesso à faculdade. Não seria muito perigoso esses tipos de modelo? Porque são modelos europeus. Esse tipo de modelo alemão, eu sou totalmente contra. Também seria totalmente contra, Adriano, o sistema de vestibular e Enem no Brasil. Porque ele estressa bastante o brasileiro, entendeu? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, o sistema ele funciona assim. Você está na escola e ali é notado a sua nota. Se você possui notas altas em matemática, você vai receber uma carta para estudar lá na universidade, não sei das quantas, matemática aplicada. Se suas notas são altas em biologia, você vai receber um convite na universidade, lá de não sei das quantas, para estudar medicina. Assim não parece bom? Interessante, porque por esse modelo eu ia ser um grande artista lá nos Estados Unidos, porque minhas notas em arte, sim. em artes eram ótimas, só. Você como que eu posso falar? Você está pegando os melhores e distribuindo nas melhores faculdades. Então, o próprio sistema de educação brasileira, ele é um tanto excludente no sentido que ele estressa muito o aluno. Então, você tinha já o sistema de vestibular, né, que já estressava, você tinha que estudar 1 ano para entrar numa faculdade, aí criaram o Enem. Aí estressaram ainda mais o aluno. Aí parece que Enem tem 2 fases. Aí tem universidades federais que, tipo assim, tem 3 fases. Vamos lá, pera lá. É lógico que esse sistema ele teria que mudar. Eu não estou propondo um sistema de educação igual o alemão, mas um sistema assim, de educação assim, que saiba valorizar a educação brasileira e dar mais oportunidade às pessoas que estão embaixo da classe, né? E não só a elite. Exatamente, isso que eu ia falar. Mas talvez o sistema não seja mesmo para a classe mais baixa, sim. Sim, porque já está embrionado na educação brasileira, que só dá educação superior às elites do Brasil. Mas já aproveitando em falar em vestibular, tenho curiosidade de saber o que você acha sobre o processo de cotas dentro do vestibular. Sim. Porque hoje nós temos 2 discursos, né? Você tem o discurso principal que diz que cotas é algo muito bom, que ajuda a população negra a entrar na universidade, que faz parte de um pagamento da dívida histórica, né, da época da escravidão e tudo mais. De contrapartida, muitos falam que o sistema de cotas é um sistema racista por si só. Uma vez que a pessoa se inscrever para o processo de cotas raciais e ser aprovado, claro, essa pessoa é obrigada a passar por um crivo onde ela tem que provar que ela é negra. E aí você tem casos bizarros, como o caso do aluno lá do estado do Paraná, que um irmão é negro, o outro irmão não é tão negro, e aí um irmão foi considerado cotista e o outro não era cotista. E aí a alegação foi que isso acontecia na época da escravidão,
onde você tinha tribunais que julgavam o quanto escravo você poderia ser com base na cor da sua pele. Sim, a questão, Adriano, do racismo aqui no Brasil, ele é diferente do racismo nos Estados Unidos. Ele tem suas raízes históricas, Adriano. Você quer ver um pensador que fala muito sobre a história do Brasil? É Darcy Ribeiro, o sociólogo Darcy Ribeiro. Ele fala muito dessa questão. Nos Estados Unidos, por exemplo, você teve uma espécie de colonização, entendeu? Vieram ingleses de outros países com sua família, entendeu? E ali colonizaram a terra. Aqui no Brasil, vieram o quê? Foram espanhóis e portugueses sozinho, Adriano. Sem mulher nenhuma, Adriano. Então, pensa, então com quem que esses caras eles transaram? Foram com as indígenas e com as negras. Entendeu? Então, a questão da miscigenação no Brasil, ela ocorreu com mais frequência no Brasil do que nos Estados Unidos. No sentido que a própria estrutura de colônia de exploração no Brasil, ela seguiu essa gestão, entendeu? Então, não tem mulher branca aqui, vai a negra, vai a indígena. Entendeu? Mas isso não significa, por exemplo, o fato de ocorrer a miscigenação no Brasil não significa que sempre houve, por exemplo, a democracia racial no Brasil. Entendeu? Existem, como é que se diz, parte da história que após a escravidão passar, até mesmo as pessoas estimularam a miscigenação no sentido de estar branqueando a população. Queríamos um país branco, né? Um país assim que não fosse mais negro. Aí você misturava com fulano, cicrano, beltrano, aí ia clareando, e então chegaria em um futuro em que o Brasil finalmente seria branco. Mas aí, nesse caso... Nesse caso, tecnicamente, todo o Brasil... É ridículo, entendeu? Adriano, no sentido que nos Estados Unidos, eles queriam, como é que eu posso falar, isolar os negros em um determinado ponto, em guetos e tudo mais. E aqui no Brasil, é engraçado essa parte. Eles queriam miscigenar pra clarear, entendeu? Então, é uma coisa meio estranha. Mas você pode procurar isso daí em estudo, que é isso aí mesmo, Adriano. Certo, então, mas aí, tecnicamente, todos os brancos do Brasil têm porcentagens negras. Tecnicamente. Porque se for eu diria processo que de miscigenação... Tem um estudo de Sérgio Pena, que ele é geneticista, e que ele conseguiu provar, Adriano? Que, sem exceção, todo negro no Brasil, desde daquele da pele mais retinta até aquele com a pele assim, um pouco negro com a pele um pouco mais clara, tem descendência europeia. Mas, às vezes, um branco, ele pode não ter descendência africana. Ah, entendi. Então, tipo assim, todos os negros possuem descendência europeia, mas nem todo branco possui descendência africana. Entendi. Então, quer dizer que na mistura geral do Brasil, o negro sempre teve... Teve uma... Vamos plantar como contaminação, mas não é a palavra certa. Tem uma parte de DNA europeia, já o branco não necessariamente precisa ter uma parte africana. Sim. Porque no tempo da escravidão, Adriano, vamos supor, quando você se tem escrava, né? Eu tenho várias mulheres escravas, né? Eu quero transar com esta. Se ela dizer não, como que ela vai dizer não? Se eu quero, sou dono dela, por favor, eu quero. Entendeu? Então não tem como. Então foi assim como é que se diz que o gene europeu, ele entrou no dos africanos, dessa forma, entendeu? E enquanto que nos Estados Unidos, olha só que diferença, Adriano, você possuir relações interraciais
era um absurdo. Era absurdo. E isso aqui no Brasil ocorria de forma mais naturalizada. Entendeu? Você possuía seus escravos e você tinha relações sexuais com suas escravas. Certo. Então quer dizer que se todo negro possui um DNA europeu, então quer dizer que o processo de cotas se torna mais complicado. Porque eu posso ter um negro, que ele possa ser até, digamos que, mais embranquecido e um mais escurecido. E aí eu sou obrigado a ficar fazendo um crivo, né? Colocar uma tabelinha e ficar vendo, não, esse tem cota, esse não tem cota. Não tem como, Adriano. Você teria que ter, como que eu posso falar, uma tecnologia extremamente avançada lá para chegar lá no dedinho lá da pessoa, né? E olhar o DNA, deixa eu ver se tem gene europeu, deixa eu ver. Ai, quantos por cento de gene europeu? Não tem como. Você geralmente faz isso pela análise. Por exemplo, quando você faz uma análise de mim. Por exemplo, como era feito, então, tem época da escravidão. Sim, visualmente. Visualmente, a análise vai ter que ser assim, entendeu, Adriano? Por exemplo, a minha pele é escura, meus traços é assim, tal, meu cabelo é crespo. Mas aí, nesse caso, não aí era você engloba como sendo negro. Não era mais fácil fazer, então, a cota sendo social? Existem cotas sociais. Já que o negro, Existem geralmente, cotas sociais. como diz a história, fala que está sempre em uma classe mais abaixo e tudo mais, não seria mais fácil? E aí você já teria pego uma parcela maior? Na verdade, existem cotas sociais. Existem cotas sociais. USP, Unicamp, elas trabalham com cotas sociais, Adriano. Possui. Então já possui. Existem várias formas, como é que se diz, que pessoas de classes mais baixas, elas podem estar fazendo para estar entrando nas faculdades. Entendeu? Mas só que, infelizmente, sobre o negro vai acabar recaindo o peso de estar na classe mais baixa e por conta da raça. Então você vai sofrer a discriminação duas vezes, né? Pela raça e pela classe. Enquanto que um branco, ele só vai sofrer a discriminação pela classe social. Entendi. Entendeu? Entendi agora. Agora faz mais sentido. Faz mais sentido. É porque geralmente tem gente assim, Adriano, que apenas milita. Entendeu? Mas não sabe bem como as coisas assim elas funcionam. É necessário explicar direitinho o conceito, entendeu? E tudo mais. Compreendi agora sobre as classes sociais do porquê que existe a cota, então. Sim, as cotas sociais como que eu posso falar, Adriano? Ninguém vai, como é que se diz? Por exemplo, a polícia, vamos supor, né? Encontra um negro na rua. Eu não vou lá tirar lá o exame de sangue dele, tirar o DNA dele, ver a porcentagem europeia que ele possui, né? Porcentagem viking dele. Porcentagem viking, né? Quanto gene ele possui. Não, você geralmente vai lá, cor da pele dele, o cabelo dele, né? E vai englobar ele como negro. É isso. Da mesma forma como a questão dessa água, né? Você não vai, como é que se diz, saber quantos sais minerais, quanto pondura possui, né? Você vai olhar aqui, por uma análise visual, e ver que é uma água. Entendi. Bem, eu tô enrolando aqui, fazendo cera, mas já construí toda uma conversa de educação, de raio negro e tudo mais. Adriano, fala. Vamos dar uma pausa aqui. Não pode dar pausa aqui. Não pode dar pausa? É interrupta. Você não vai dividir esses... Não, é gravado um grandão, depois vem cortadinho e depois eu monto o resto. Você vai cortar isso daí. Bem, vamos lá. Fica tranquilo, mas a minha pergunta agora é fenomenal. Sim, pode perguntar, Adriano. É sobre o seu último vídeo no seu canal, que é sobre MC Pipoquinha, se é uma falta de educação ou caso de hospício. E aí vemos aí que há pouco tempo, né, por esses dias, ela falou mal da classe dos professores, falou que ganha pouco e que ela ganhava muito, fez uma comparação e tudo mais.
E aí agora nós temos aí todo esse embasamento falando sobre Paulo Freire. E aí eu te pergunto, a MC Pipoquinha é um fruto da educação de Paulo Freire? E na sequência, se Pipoquinha não fosse branca, fosse negra, ela estaria aprovada a falar mal dos professores sem sofrer cancelamento? E se sofresse esse cancelamento, poderia ser considerado um racismo? Responde em partes. Em partes, tá, Adriano? Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando eu era criança, você está falando sobre certos comportamentos sexuais. Quando eu era criança, em casa a gente já criticava o carnaval e como que as mulheres negras se apresentavam nos carnaval. Sempre de forma hipersexualizada, né? Como se tivesse pronta para o sexo. Mas a branca também aparecia assim. Até hoje, assim. Tinha Dercy Gonçalves com os peitos de fora, Chico! Sim, pelo amor de Deus! Adriano, mas só que... Vai falar que a Dercy estava pronta pro sexo? Me parece, Adriano, como que eu posso falar? Quando você... Existe uma diferença entre a sexualidade da mulher branca e a sexualidade da mulher negra. Se a mulher branca, ela demonstra a sua sexualidade, ela está mostrando que ela é livre. Entendi. Acho que eu peguei o que é. Se a mulher branca fala sobre sexo, ela é empoderada. Se ela é negra, ela é vagabunda. Porque remete um conceito no tempo quando ela era escrava. E ela era apenas um objeto. Ela era objetificada. Por exemplo, uma negra na TV sem roupa, ela está sendo objetificada, no sentido que no tempo da escravidão, as negras eram tratadas assim. Então a Globeleza era uma objetificação total. Sim, uma objetificação. Por isso que sumiu, Adriano. Pô, levou 30 anos pra sumir, meu amigo. Levou 30 anos, entendeu? Agora, na questão da mulher branca, é diferente. Então você tem duas formas de se oprimir a mulher. A mulher branca, ela foi oprimida de modo a impedir a sexualidade dela. E a mulher negra, ela foi hipersexualizada. Portanto, se a mulher branca, ela demonstra sua sexualidade, ela está falando que ela está livre do jugo do homem europeu. E tipo assim, torna-se viável ela mostrar mais o corpo. Mas quando a negra faz isso, era como se ela estivesse se objetificando e se reduzindo à sua essência de escrava, como que era tratada as escravas no tempo da escravidão. Então, a forma como eu vejo o corpo da mulher branca é um jeito. A forma como eu vejo o corpo da mulher negra é outro. Entendi. Entendeu? Acho que entendi. Entendeu? Então quer dizer que se a MC Pipoquinha... A mulher branca, ela é oprimida sexualmente. E certo. A mulher negra, ela é objetificada. Entendi. Então seria natural a MC Pipoquinha agir daquela maneira sendo negra. Não, porque daí ela está fazendo uma objetificação dela mesma. Não, aí ela tá se objetificando. Ela tá se objetificando. Como que eu posso falar? Ela estaria desvalorizando a imagem da mulher negra. Aí ela estaria se objetificando, aí ela estaria desvalorizando a imagem da mulher negra. Mas aí, como ela é branca, ela não está objetificando. Geralmente o pessoal entende assim. Entendi. Entende assim. Entende? No meu ponto de vista, se tem sim uma certa objetificação, tanto da parte da mulher negra, quanto da parte da mulher branca. Entendi. Então entendeu? Provavelmente sofreria o mesmo cancelamento. Eu, pelo que eu estudei o caso da MC Pipoquinha, como que eu posso falar? Cara, o cancelamento... Eu não sei dizer que ela está sofrendo uma espécie de cancelamento. Cancelaram até os shows dela. Cancelaram então, literalmente, dela, ela sofreu cancelamento. Sim, por causa falou dos professores lá sim, e tudo mais, né? A forma dela dançar, parece que ela incita pedofilia, ela dança, como é que se diz, vestida de
de criança. Tem até um vídeo dela com 2 gatinhos. Parece que tá dando mamar ali pro gato ali, sei lá. De mamar pros entendeu, gatos. cara? Bem, Eu Adriano. não assisti isso. Sim, Bizarro, sim. né? Sim, tá ali com 2 gatinhos. Outro gatinho vai lá pro peitinho lá dela lá. E parece que tá dando mamar. Um negócio assim. Cara, e um negócio assim. E daí surge a questão, Adriano, que tipo assim, eu coloquei no meu vídeo, a educação no Brasil é uma questão, a cultura do Brasil é uma questão de educação ou manicômio? Porque até na década de 40, 20, 30, antes aí da reforma de Franco Basaglia, pessoas como MC Pipoquinha eram atacadas em manicômios. Entendeu? Elas eram atacadas em manicômio. Tem até o caso da... uma espécie assim de MC Pipoquinha, mas no estilo norte-americano, o caso de Rosemary Kennedy, irmã de John Kennedy, né? Fazia mais ou menos o que ela fazia e acabou, como é que se diz, sendo submetida a uma lobotomia. Entendeu? Uma lobotomia. Entendeu? Então, a questão daquela época se tratava assim. MC Pipoquinha, você pegava lá e tacava em manicômio. Entendeu? Mas aí veio a reforma de Franco Basaglia e tipo assim, não é enquadrado mais como um caso de manicômio. Manicômio, entendeu? No caso, aquilo ali seria uma parafilia. Uma parafilia, que seria o quê? Uma parafilia? O pessoal lá de casa entendeu o que é uma parafilia? Parafilia é quando você pratica o ato sexual não com o intuito de absorver prazer do ato sexual. É um ato sexual teatral, digamos assim. Você desvia. Né? Parafilia você desvia. Você não extrai prazer do ato sexual em si, mas de fatores secundários. Fatores secundários. Por exemplo, você transa com quem? Com um mendigo. Eu não sinto atração da pessoa em si, mas o fato de estar transando com um mendigo, isso me incita. Entendi. Não entendeu? É o... Você secundariza. Entendi. Não é o ato sexual em si. O prazer está no ato e não na atração Sim. do parceiro. Você secundariza, entendeu? No caso, você faz atos teatrais, entendeu? Você finge ali, põe lá, ali uma chupetinha, e você finge ali que tá dando mamar pros gatinhos, e você rebola daquele jeito e tal, etc. Você tá secundarizando o ato sexual. Colocaria como parafilia, Adriano. Colocaria como parafilia. Colocaria como parafilia. Mas o movimento, agora vamos nos aprofundar já nesse assunto, então. É uma parafilia, poderia ser, antigamente seria tratado como um caso de manicômio. Manicômio. Que hoje não é mais um caso de manicômio. Não é um caso mais de manicômio. Mas ela não seria, então, agora um fruto da má educação brasileira? Existe uma relação entre educação e cultura. Se sua educação ela vai mal, a sua cultura vai mal. Certo. Quando você, por exemplo, enxerga o Antigo Egito, ele possuía, como é que se diz, uma cultura bastante, uma educação bastante sólida. Só para formar, por exemplo, um escriba no Antigo Egito, você precisava de quase 20 anos. Então você tinha uma cultura extremamente especializada, uma cultura extremamente sólida, entendeu? E não é à toa que hoje em dia olhamos para o Egito como se fosse um grande império. A questão da Roma também, a mesma coisa. Possuía uma educação bastante sólida. E, por consequência, você tem uma cultura também bastante sólida. Agora, à medida que a cultura ela degrada, a educação ela degrada, isso reflete na cultura. Eu não classificaria como uma parafilia, mas o efeito da cultura, o efeito da educação na cultura. A educação ela está sendo degenerada e a cultura, por conseguinte, por consequência, já está indo junto, então. Entendi. Está indo no mesmo sentido. Então eu posso relacionar que, devido à estruturação feita por Paulo Freire, tivemos uma degradação do ensino, né? Ou não uma degradação, mas sim um ensino
menos sólido, que geramos em população, em alunos com um ensino não tão sólido assim, um ensino precário. E com essa precarização nós temos uma cultura precária. Sim, cultura precária. Que hoje deu fruto de nossa querida MC Pipoquinha. Dentre outros. Que retornou criticando a própria falta de estrutura da educação. Que ela recebeu. Então quer dizer que hoje os professores que reclamam de MC Pipoquinha foram os produtores dela. De modo grosseiro, Adriano, sim, porque se pelo menos o Brasil ele investisse mais na educação, se você for ver o salário de um professor na Noruega, Inglaterra, França, em outros países, eles recebem um pouco mais, entendeu? Eles têm, assim, um plano de ensino melhor, entendeu? Mas aí eu vou pagar mais pro meu professor se todo o trabalho é o aluno que faz. Não é o aluno que tem que descobrir tudo sozinho? Essa é a parte, assim, de pensamento mais pro lado de Paulo Freire. Entendeu? A gestão Paulo Freire. Porque a gestão Paulo Freire é a culpada, então, dele receber pouco. Sim, se o aluno tem que fazer todo o serviço, eu vou pagar pra quê, o professor? A questão de Paulo Freire... Não é um professor, é um monitor. Ele tá só monitorando o que está acontecendo. Monitorando, né, Adriano? Ele não ensina. O sistema Paulo Freire, ele não vai ensinar pro aluno em si, né? Vai deixar ali o aluno ali sozinho, fazendo as abstrações dele e aprender sozinho, entendeu? Enquanto deveríamos trabalhar mais assim num sistema de educação que oferecesse assim pro aluno uma educação mais sólida, né? Para isso, tipo assim, os professores você deveria, como é que se diz, valorizar mais a educação do Brasil. A questão é, valorize mais a educação do Brasil e aí acabamos solucionando esse problema da cultura. Mas para valorizar a educação no Cultura Brasil... e política também, Adriano. Sim, mas para valorizar a educação no Brasil, você tem que mudar o sistema. Não dá para valorizar com o sistema atual. Mas você fala no sistema como um todo? O sistema como um todo, porque para analisar, se eu aumento, valorizar é pagar mais pro professor. Tudo bem, eu posso pagar 100 mil reais por semana para professor. Ele vai continuar parado lá olhando o aluno aprender sozinho. Meu aluno vai continuar saindo da escola, escrevendo casa com K e Z. Entendeu? Por quê? Porque o sistema faz com que ele fique lá parado olhando. O professor não é um professor, não ensina. Ele é só um monitor, ele está só monitorando o aprendizado do aluno. Sim, o sistema. Então eu teria que modificar o sistema para poder fazer essa valorização. Sim. Eu gosto muito do sistema de educação da Inglaterra, Adriano. Como é que funciona? Eu vi que você falou várias vezes do sistema da Inglaterra. O pai da educação da Inglaterra é John Locke. Entendeu? É um sistema... Você sabe aquele conceito lá do gentleman, né? Que foi inventado lá na Inglaterra, né? Vem do sistema de filosofia de John Locke. Ele é muito interessante, entendeu? Pena que, tipo assim, brasileiro, ele associa muito John Locke ao conceito do neoliberalismo. Então, com certeza, tipo assim, recusa um pouco o sistema de ensino de John Locke. No Brasil, historicamente... Funcionou, né? Na Inglaterra, você conseguiu educar muito bem mas os ingleses. Isso vem enquanto você tiver o ideal à frente, seu ideal progressista, qualquer outro ideal que não seja progressista vai ser recusado. Sim. Isso é natural. Seja liberalista, conservadorista, sei lá, qualquer coisa, vai ser recusado. Porque vai contra as ideias, vai contra o ideal progressista. Sim. Então, a aplicação dele no Brasil é quase impossível. Sim, aí você acaba, como é que se diz, tendo retalho de educação, né? Não a educação como um todo. Como um todo. Bem, é um caso a se pensar, ficar a dica.
Mas em âmbito municipal, o que você acha que pode ser feito pela educação? Existem projetos que possam retalhar essa colcha de retalhos que é a educação e melhorar e automaticamente subir, elevar a cultura no Brasil também? Porque hoje você tem lá, que nem a história do Paulo Freire, tem lá, a criança aprende sozinha. Mas eu não posso ter um sistema auxiliar ou até mesmo um sistema que, em âmbito municipal, as prefeituras possam fazer para melhorar isso. Uma escola de reforço. Não vou falar aumento de biblioteca, porque se ninguém lê, por que existe biblioteca? Ela chega a ser chovendo molhado, uma coisa dessa. Mas... Adriano, isso daí é como mesmo você mencionou anteriormente. Eu posso estar melhorando, como é que se diz, o salário dos professores, entendeu? Melhorando as bibliotecas e tudo mais, diminuindo o número de pessoas de sala de aula, né? Mas não trocar o sistema não vai melhorar em nada. Por exemplo, quantas pessoas estudaram na Unicamp ou USP que criticaram Paulo Freire, por exemplo? Que você lembra? Não lembro de nenhuma. Ninguém critica. Todos eles falam bem e falam que Paulo Freire é o patrono da educação. É um discurso assim de imposição. Mas toda vez quando você demonstra assim, os últimos lugares no PISA, então ele, não, mas é porque não aplicaram Paulo Freire direito. Se aplicasse Paulo Freire direito, aí daria certo. Não, você está aplicando Paulo Freire, o sistema de educação continua. É o papo do socialismo, né? Nunca foi aplicado socialismo. Nunca foi. Nunca foi. O pessoal é sair pela tangente, né? Mas... Então é necessário trocar o sistema como um todo. É necessário, como é que se diz, que exista no Brasil, Adriano, pensadores. Até um tempo atrás tínhamos pensadores no Brasil, cara. Você tinha, como é que se diz, Clarice Lispector. Você tinha, como é que se diz, Darcy Ribeiro. Você tinha Florestan Fernandes. Tinha, como é que se diz, Nelson Rodrigues. Então você tinha intelectuais no Brasil. Hoje o nível de intelectualidade no Brasil desceu. Quantos intelectuais você conhece no Brasil atualmente? E como poder... Assim, intelectual de verdade. Intelectuagem, de verdade, por favor, de verdade. Clássico. De verdade. Eu diria que assim, talvez o Jô Soares fosse um... Talvez. Os remanescentes, assim. Talvez, entendeu? Que pense por si que é necessário que exista um intelectual que critique o sistema, a forma como estamos levando o sistema. E sem esse intelectual... Mais, porque o sistema não foi feito para gerar intelectuais. Não foi feito. Não foi feito. A intelectualidade do Brasil decaiu completamente. Década de 80, no músicos, você tinha Tim Maia. Você tinha, como é que se diz, entre muitos outros músicos, músicos bons atualmente. Quantos? Pouco. Não há música crítica também. Não há música crítica, não há literatura crítica, não há ensino crítico. Mas aí vem parte do mercado. Não há uma grande tendência em você ter, na área musical, digamos assim, você tem um grande comércio de pessoas falando putaria e outro grande comércio de pessoas que sofreram um chifre. Eu digo que hoje em dia é o seguinte, eu falo que a música brasileira hoje é um homem solteiro. O funk é quando ele seguiu a vida e caiu na putaria. Sim. E o sertanejo é que ele ficou sofrendo a dor de corno dele. Ele tá lá remoendo ainda, então ele é um cara solteiro. Eu simplesmente, como é que se diz? Isso não se adequa Tô pensando agora. Como é que se diz? Não, pior que o que você falou aí faz todo sentido.
O sertanejo é uma música de corno, entendeu? E o funk é uma música do cara lá que tá fazendo putaria e assim vai. A boa música não se produz mais no Brasil, entendeu? Não se produz. E bons intelectuais no Brasil não se produz, né? Então, como que podemos reverter a condição brasileira se não possuímos intelectuais? Como fica, né? E tem também a questão do monopólio da intelectualidade no Brasil, né? Existe um círculo do Brasil onde se tem monopólio. E aquele monopólio não escapa daquele círculo. Aqui no Brasil existem mecanismos que dizem quem vai ser o intelectual. Tem que seguir essa gestão. Porque no Brasil, ser intelectual é ser Felipe Neto, né? Pensa, né? Pensa. De certa forma, sim. Mas é uma questão Mas o Felipe Neto em si, ele não traz uma ideia crítica, não é uma tentativa de trazer um ideal crítico para as pessoas, de forma popular, já que 90% do conteúdo dele está em uma plataforma gratuita? É uma forma de trazer, sim, mas de forma bastante pobre, Adriano. Bastante pobre. Tá, ok, que eu ainda não sei qual seria a função crítica de alguém numa banheira de Nutella, mas... Eu enxergo como consumismo. Como consumismo. Como consumismo. Compre bastante Nutella e tome banho com ela. Não vejo crítica nenhuma, não. Eu vejo consumismo ali. Puro consumismo. Puro consumismo. Puro consumismo. Nada mais. Entendeu? Sim. Eu tô aqui nesse momento tentando lembrar de alguém que seja da nova geração, né? Que seja intelectual, não consigo pensar em nenhum nome. É difícil. Difícil. Eu pensei em Alexandre Garcia, mas aí eu lembrei que o cara já tá com 85 anos. Falei, não é da geração atual. Sim, poderia pegar, sim, o intelectual, ainda que fosse, assim, de uma idade mais avançada. Normal, eu aceitaria, entendeu? Mas se você for ver mesmo, não há intelectuais, entendeu? As pessoas, elas vão para a faculdade, saem da faculdade, uma mente, assim, bem modelada, né? Tem tudo aquele padrãozinho fechado, né? E tudo mais. Na escola se ensina muito mais a comportamento do que inteligência. Mas, por exemplo, os ditos intelectuais da internet não conta também? Como Mário Sérgio Cortella, Luiz Pondé... Sim, agora esqueci o nome do terceiro, Barroso, sim, né? Barroso, sim, correto. Clóvis. Sim, correto. São bons intelectuais. Tudo bem que, de minha opinião, são mais intelectuais motivacionais do que intelectual crítico. Mas, assim, nada assim comparado com um Nelson Rodrigues. Entendi. Adriano. Entendeu? Quando eu falo, assim, de intelectualidade... Procuro, assim, Nelson Rodrigues, né? Bem, resumindo, parece que não temos grandes perspectivas para o futuro, né? Não temos muitas perspectivas, mas como é que se diz? Luiz Felipe Pondé, eu assisto os vídeos dele, é muito bom, é muito bom. Chico, queria te agradecer aqui a sua presença. Queria deixar esse último instante para deixar aí, se você quiser falar alguma coisa, algum assunto que eu não toquei, seja breve, pode falar. Nenhum assunto é sobre isso daí, né? Essa é minha posição política, né? Não vou nem pra direita, né? Porque eu acho que tem várias coisas erradas na direita. E tampouco na esquerda, porque tem coisas erradas na esquerda. Eu tenho minha opinião própria, entendeu? E é isso aí, Adriano. Muito bem. Bem, então mais uma vez agradeço a sua presença. Eu também agradeço, Adriano. O convite. E agradeço o pessoal que está em casa por nos assistir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se curtiu aqui o vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. Se quiser seguir o Chico, tem aí na descrição do vídeo também as redes sociais do Chico. Só seguir. E vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima, pessoal. Tchau, galera.